Olá, alunos! Vamos falar agora sobre nuvens. É uma matéria bem extensa que cai bastante na ANAC e nós temos vários aspectos para considerar nessa matéria. Primeiro, qual que é o processo de formação de uma nuvem? Nós temos alguns processos. O processo de radiação, ele vai formar nuvem pela perda de calor no solo, ou seja, o calor sai do solo e sobe de maneira convectiva devido à radiação noturna. A radiação noturna é o calor que sai do solo e vai para o ar. Esse tipo de radiação noturno vai formar as nuvens do tipo estratiformes. Nós temos também a advecção, que ela vai formar nuvens pelo resfriamento do ar provocado pelo movimento dos ventos. Essa daí seriam as nuvens cumuliformes. Então, a advecção vai levar esse vapor, esse calor, e vai montar um sobre o outro, formando as nuvens. O processo de convecção, ele vai movimentar o ar atmosférico e vai formar nuvens do tipo cumuliformes pela ascensão do ar em correntes ascendentes. Então, esse ar vai se formar subindo, levando umidade e calor, e vai formar as nuvens cumuliformes, que são as nuvens de chuva da tempestade. Esse processo vai ser mais intenso aonde? No verão, à tarde e sobre a terra, ou no inverno, à noite sobre os oceanos. Eu tenho também as nuvens orográficas. Essas nuvens, elas ocorrem a barlavento das montanhas. Vão se formar devido à aceleração do ar, que vai sempre subir quente e úmido ao longo dessas encostas. Eu tenho também as dinâmicas, que são a elevação do ar ao longo da rampa frontal ou em ventos frios. Na frente de uma frente fria, ela vai se formar uma grande linha de nuvens e essa se dará o nome de formação dinâmica. As nuvens, como nós já sabemos, são uma consequência da condensação e sublimação, ou seja, um gás, um fluido que está subindo, ele atinge o seu ponto de saturação e ele vai fazer a passagem do gás, onde ele está do vapor, para o sólido, às vezes, para cair como granizo, enfim, mas é esse processo onde o vapor da água na atmosfera vai formar esse grande aglomerado dentro de uma nuvem. Então, essa condensação é a nuvem. O que eu preciso para ter uma nuvem? Primeiro, acréscimo de vapor d'água. Segundo, resfriamento. Eu vou ter nuvens baixas, médias, altas, e todas essas nuvens, elas são formadas ou por gotículas de água ou por cristais de gelo. Nós vamos ter as nuvens estratiformes, e elas vão ser nuvens com desenvolvimento mais horizontal, mais contínuas, e elas vão apresentar uma estabilidade no seu interior, ou seja, são de ar estável. Já as nuvens cumuliformes são nuvens que têm o desenvolvimento vertical, elas têm o ar instável, elas podem e vão gerar turbulências. O aspecto de cada nuvem, tanto a estratiforme quanto a cumuliforme, é esse. Então, a estratiforme ela tem o desenvolvimento horizontal e ar estável, e a cumuliforme ela tem o desenvolvimento vertical, e o ar instável. Começando com a primeira classificação, com a primeira camada de nuvens, que é a classificação das nuvens baixas. As nuvens baixas são de formação líquida, ou seja, são formadas por gotículas de água em ascensão. Elas vão se encontrar até 2 km de altura e vão ter duas nuvens dentro dessa camada. São as estratos e a estratocúmulos. A estratos é uma nuvem mais baixa e ela pode provocar um chuvisco, aquele chuvisco de inverno que perdura por muito tempo. A estratocúmulos é uma nuvem um pouco mais alta e ela é mais densa que a estratos, e ela também vai provocar o chuvisco. Essas são nuvens baixas, líquidas, e vão provocar chuvisco. Já as nuvens médias,
elas vão ter a sua constituição mista, ou seja, são formadas de gotículas de água e cristais de gelo. Elas podem ter suas bases encontradas de 2 a 4 km nos polos, de 2 a 7 km nas latitudes médias e de 2 a 8 km sobre o Equador. Eu tenho 3 nuvens nesses estágios. Primeiro, eu tenho a nuvem altocúmulos. A altocúmulos é uma nuvem de desenvolvimento vertical. Ela gera turbulência. E essa nuvem, ela tem uma precipitação é chuva, e é uma precipitação que não chega no solo. Chama-se fenômeno Virga. Então, altocúmulos tem uma precipitação que não chega no solo, chamada fenômeno Virga. Eu tenho altoestratos, que é uma nuvem de desenvolvimento horizontal, também da camada média. A nimboestratos é uma nuvem que ela vai provocar uma precipitação forte em caráter contínuo, ou seja, vai chover bastante, bem forte, por muito tempo. As nuvens altas são nuvens sólidas, ou seja, são nuvens totalmente formadas por cristais de gelo. As nuvens altas nunca precipitam. Não tem como ela precipitar porque ela não é líquida, ela é sólida. As bases dessas nuvens estão acima de 6.000 metros. E eu tenho 3 nuvens dentro dessa camada. Eu tenho a cirrocúmulos e a cirroestratos. Essas nuvens são responsáveis pela turbulência de ar claro, ou CAT, Clear Air Turbulence, ou Jet Stream, que é a corrente de jato. Essas nuvens apresentam essas condições. Eu tenho também as nuvens de grande desenvolvimento vertical. Essas nuvens de grande desenvolvimento vertical, elas não se encaixam em nenhuma das classificações baixa, média ou alta. Elas podem ter as suas bases nas camadas mais baixas e os seus topos nas camadas mais altas. Eu tenho 3 nuvens a considerar. Primeiro, a nuvem cúmulos e a nuvem Tower Cúmulos, ou Grande Cúmulos, que é a TCU. Essas são nuvens isoladas e elas têm o seu contorno muito bem definidos. Na parte superior, elas vão ser iluminadas pelo Sol. Porém, as suas bases são bem negras, sombrias, e elas podem ocasionar pancadas de chuva. Já a Cumulus Nimbus, o CB, que é a nuvem mais perigosa que existe, é uma nuvem muito densa, de grande desenvolvimento vertical, com muita turbulência no seu interior. Essa nuvem, ela vai precipitar, e ela tem uma precipitação forte em caráter de pancada. Essa precipitação pode jogar para baixo água, granizo, e é nessa nuvem, na Cumulus Nimbus, o CB, que tem o raio, o relâmpago e o trovão. Tudo isso acontece em 3 fases que nós vamos falar daqui a pouco, que são as fases da trovoada. Resumindo para vocês, aqui nós temos uma tabela com todas as nuvens baixas, médias e altas. Vocês podem perceber que na primeira camada, na mais baixa, nós temos a nuvem stratus e stratocúmulos, que são nuvens baixas, de formação líquida, que precipitam fraco em caráter contínuo, ou seja, o chuvisco. Na camada média, nós temos a altocúmulos, altoestratos e nimboestratos. Essas nuvens da camada média são nuvens mistas, formadas por gotículas de água e cristais de gelo. Essas nuvens podem precipitar. O altocúmulos, ele tem uma precipitação que não chega no solo, chamada de fenômeno Virga. O nimboestratos tem uma precipitação forte em caráter contínuo, ou seja, chove muito e por muito tempo. Nós temos também os cirrocúmulos, cirroestratos e os cirros, que são as nuvens da camada alta. Essas nuvens são sólidas, formadas por cristais de gelo. Não precipitam. Então, resumindo, as nuvens baixas são líquidas. Temos a stratus e a stratocúmulos. As nuvens médias são nuvens mistas,
formadas por gotículas de água e cristais de gelo. Temos altocúmulos, altoestratos e nimboestratos. E as nuvens altas, elas são sólidas, formadas apenas por cristais de gelo. Temos as cirros, cirrocúmulos e cirroestratos. Já o cúmulus nimbus, o cúmulus e o tower cúmulus, são nuvens de grande desenvolvimento vertical. Esse desenvolvimento, como vocês podem ver na flecha, faz com que essa nuvem tenha sua base nas camadas mais baixas e consiga chegar o seu topo nas camadas mais altas. São as nuvens de grande turbulência e a nuvem da trovoada. Essa trovoada, ela tem 3 estágios. O primeiro estágio chama-se cúmulos ou formação. É um estágio que eu vou ter a predominância de correntes de ar ascendentes, levando o calor e umidade para cima, para dentro da nuvem. Para quem já percebeu, na praia ou na cidade, quando nós estamos no verão, antes de chover, aquela chamada chuva de verão, acontece uma ventania. E essa ventania ela tem o sentido ascendente. E muitas vezes você até percebe subir poeira e redemoinho, subir saco de mercado, e essa nuvem em cima ela vai se formando. É o primeiro estágio. O estágio cúmulos, onde eu tenho a predominância de corrente de ar ascendente, o ar sobe levando calor e umidade para dentro da nuvem. Já no segundo estágio, que é o estágio da maturidade ou madureza, é a fase que essa nuvem ela começa a chover, a precipitar. E essa precipitação forte em caráter de pancada. Então, no segundo estágio, eu tenho precipitação forte em caráter de pancada. Nesse estágio eu também vou ter muita turbulência. A turbulência vai ser máxima devido às grandes correntes ascendentes e descendentes. Nessa fase também de maturidade é onde ocorrem os raios, relâmpagos, trovões, pode precipitar granizo, água, tudo vai vir para baixo de maneira muito rápida. Também é colocado que um relâmpago na vertical indica a dianteira do CB, onde nós podemos também falar que é a vanguarda do CB. E os relâmpagos na horizontal indicam a traseira do CB, que é a retaguarda desse mesmo cúmulus nimbus. A terceira fase, o terceiro estágio, a dissipação, é o estágio onde eu tenho predominância de correntes de ar descendentes, ou seja, toda aquela água, aquele vapor, aquela umidade que estava dentro da nuvem já se esgotou e agora só está descendo o vento. Essa nuvem não está mais formada, agora só as correntes de ar descendentes. Então, numa trovoada eu tenho 3 fases. Primeira, cúmulos. Segundo, maturidade. Terceira, dissipação. Uma trovoada, ela também pode ser convectiva térmica, ou seja, é uma trovoada que é mais comum no verão, à tarde, sobre o continente e mais comum no inverno, à noite, sobre os oceanos. O calor ele vai subir de maneira convectiva, causando as nuvens da trovoada. Nós podemos ter também as advectivas, que são noturnas, que vão ser geradas pelo ar quente e úmido que saem do solo. São mais frequentes à noite e menos intensas que as convectivas. As trovoadas orográficas são formadas a barlavento das montanhas. O ar quente e úmido sobe, forçando essas encostas a formar uma nuvem e dar a trovoada. Elas são geralmente bem estacionárias e persistentes. As trovoadas frontais e dinâmicas são associadas às frentes. Elas vão se formar na linha ao longo da rampa frontal, onde vão ter verdadeiras paredes de nuvem, paredes de cúmulos nimbus, e são bastante intensas. Essas nuvens da camada frontal e dinâmica vêm acompanhadas de várias mudanças nas condições meteorológicas. Para nós memorizarmos, as nuvens de grande desenvolvimento vertical são a CB, que é o cúmulus nimbus, a TCU, que é o tower cúmulus ou grande cúmulus, e o cúmulus, que é o CU. Já as nuvens baixas são estratos e estratocúmulos, as nuvens altas, altoestratos, nimboestratos e altocúmulos,
E as nuvens médias, altoestratos, altocúmulos e nimboestratos, e as nuvens altas, cirros, cirrocúmulos e cirroestratos. Para você memorizar, você pode usar o esquema desse bonequinho, onde tem sapato, abdômen e cabeça. As nuvens que começam com S estão no sapato, estratos e estratocúmulos. As nuvens que começam com A estão no abdômen, que é altoestratos, altocúmulos e nimboestratos. E as nuvens que começam com C são as nuvens da cabeça, são as nuvens altas, cirros, cirrocúmulos e cirroestratos. Ok? A próxima matéria falaremos de massas de ar.